Sung Jin-woo, o caçador mais fraco, sobrevive a um massacre em uma dungeon secreta e ganha um sistema único de evolução. Ele se transforma de uma vítima à beira da morte no caçador mais poderoso do mundo. O ar aqui embaixo é pesado, saturado com cheiro de poeira e pedra úmida. Sung Jin-woo encara a parede de pedra da dungeon dupla. Suas mãos tremem. Os dedos agarram o cabo da arma com força excessiva. Os nós dos dedos brancos pela tensão. Ele é um caçador de rank e, classificado como o mais fraco entre os fracos. Ao seu redor, o silêncio é absoluto, interrompido apenas pelo som rítmico da sua própria respiração, que falha ao tentar se estabilizar. Ele recua um passo. O peso daquela estrutura colossal pressiona seus ombros, como se a própria montanha estivesse prestes a desabar. Ele olha para os lados buscando uma saída, mas encontra apenas o vazio de um corredor que parece não ter fim. O suor escorre pela têmpora, caindo sobre o chão frio. Cada músculo de seu corpo está travado. Ele tenta dar um passo à frente, mas as pernas pesam como chumbo. O medo é uma vibração que percorre seus ossos. Um rangido grave ecoa pelas paredes. Um som de pedra moendo pedra que faz os dentes vibrarem. A estátua colossal, antes imóvel, inclina a cabeça. Seus olhos vazios parecem fixar cada um dos presentes. Os outros caçadores recuam em uníssono, tropeçando uns nos outros, os gritos abafados pelo pavor. A saída antes visível é agora bloqueada pela massa de pedra que se posiciona como um guardião implacável. No centro da sala, o altar começa a pulsar. Uma luz avermelhada, intensa e febril, inunda o ambiente, projetando sombras longas e distorcidas nas paredes. O brilho reflete nos olhos arregalados dos sobreviventes. Jin-woo sente o calor da luz atingir seu rosto, um contraste brutal com o frio da masmorra. O pânico se instala, palpável. A estátua levanta um braço, o movimento lento e deliberado cortando o espaço como uma lâmina. O cerco está fechado. O instinto de sobrevivência supera o terror. Jin-woo dispara em direção ao corredor lateral, ignorando o peso das pernas. Seus pés golpeiam o chão de pedra com força, produzindo um eco rítmico que se perde no salão. Ele avança, os pulmões queimando com esforço. A estátua, porém, não permanece estática. Com uma velocidade que desafia sua massa colossal, o braço de pedra desce em um arco descendente. O som do ar sendo cortado precede o impacto. Jin-woo tenta desviar, girando o corpo, mas o movimento é insuficiente. A lâmina de pedra, pesada e irregular, intercepta seu caminho com precisão cirúrgica. Ele sente o impacto seco, uma pressão esmagadora. Ele é arremessado para trás, o corpo perdendo a sustentação. O chão frio recebe o impacto de suas costas. Ele tenta forçar o tronco para cima, mas a força abandona seus membros. O ar escapa de seus pulmões em um suspiro curto e seco. O movimento cessa. O silêncio retorna, agora absoluto, enquanto ele permanece estendido sobre a pedra fria. O calor abandona o corpo de Jin-woo, substituído por um frio cortante que sobe das pedras. O sangue, denso e escuro, brota da ferida e começa a desenhar um padrão irregular sobre o chão. Cada batida do seu coração é um esforço exaustivo, um tambor que perde o ritmo e a força. Ele tenta levar a mão ao peito, mas os dedos mal respondem, arrastando-se pesadamente sobre a superfície áspera. A visão começa a fragmentar-se. As colunas da masmorra perdem o contorno, transformando-se em borrões cinzentos sob a luz avermelhada do altar. O som da própria respiração torna-se um sibilo fraco. Ele sente o peso dos próprios olhos, uma gravidade insuportável que o puxa para baixo. Não há mais resistência. O medo dá lugar a um vazio absoluto. Ele solta o ar pela última vez, um suspiro que se dissipa no silêncio opressor. A consciência oscila como uma chama prestes a apagar. Ele relaxa os ombros, deixando a cabeça pender contra o chão. A escuridão, que antes era uma ameaça, agora se torna um refúgio. Ele fecha as pálpebras. O silêncio da masmorra é total. O caçador mais fraco de todos, enfim, cessa qualquer movimento, aguardando o esquecimento definitivo. O silêncio é absoluto. Apenas o som do sangue gotejando contra a pedra marca a passagem do tempo. De repente, um ruído metálico, agudo e dissonante, corta o ar como uma lâmina. O som vibra nas paredes da masmorra. Jin-woo permanece imóvel, mas algo muda em seu campo de visão. Uma luz azulada, fria e intensa, começa a brilhar diante de seus olhos fechados. A luz se expande, projetando-se no ar como uma tela translúcida. Linhas de código e caracteres geométricos se entrelaçam. O texto surge, nítido e implacável. Você completou os requisitos da missão secreta, a coragem dos fracos. O desespero que antes paralisava seus sentidos é substituído por uma confusão crescente. O que era o fim, torna-se um ponto de interrogação. A interface pulsa, emitindo um zumbido elétrico que parece responder aos batimentos cardíacos. O sistema não apenas observa, ele reivindica. A luz azul ilumina o rosto de Jin-woo, revelando uma nova variável em sua existência. O mistério se instala,
transformando o vazio em algo tecnológico. A interface azul emite um pulso de luz intensa que inunda o peito de Jin-Woo. Onde antes havia uma laceração profunda, a pele começa a vibrar. As bordas da ferida se aproximam, unindo-se em um movimento rápido e antinatural. O tecido se regenera, fechando a abertura sem deixar vestígios. Jin-Woo sente uma pressão súbita, como se fios invisíveis estivessem costurando seus músculos por dentro. Ele solta um arquejo, o ar entrando em seus pulmões. Seus dedos, antes inertes, contraem-se contra o chão de pedra. Ele empurra o solo com a palma das mãos. Os tendões de seus braços se tensionam, suportando o peso do seu corpo, que agora parece mais leve e denso. Ele se ergue. O sangue seco que manchava o chão permanece ali, mas seu corpo está intacto. Ele gira o pescoço, sentindo a articulação estalar, e flexiona os joelhos. A fraqueza que definia sua existência como caçador de Hank e evapora. Ele olha para as próprias mãos, fechando-as em punhos firmes. Ele se mantém na vertical, o olhar fixo no vazio, pronto para o próximo comando que a interface ditar. Jin-Woo foca o olhar na tela translúcida que ainda flutua diante dele. Novos caracteres surgem, organizados em colunas verticais. Ele lê a palavra nível seguida de um dígito. Ao lado, uma barra de progresso pisca, indicando uma meta próxima. Ele percebe a lógica. Cada ação, cada esforço, agora se traduz em números. Ele estende a mão e toca o ar, sentindo uma resistência elétrica. Ao pressionar um ícone, uma lista de atributos se expande. Força, agilidade, percepção. Ele ajusta um valor e a fibra de seus músculos responde. Ele não precisa mais esperar por ordens de líderes de guilda ou depender da proteção de outros. O poder está contido em sua própria vontade. Ele fecha o punho e observa a energia estática percorrer seus dedos. Pela primeira vez, o medo desaparece, substituído por uma clareza absoluta. Ele caminha pelo salão, testando a nova coordenação de seus movimentos. Cada passo é firme. Cada respiração é controlada. O jogo começou, e ele é o único jogador capaz de subir de nível. O portal de Rank C pulsa com uma luz instável, um vórtice de energia que distorce o ar ao redor. Jin-Woo para diante da entrada. Ele não olha para trás. Não há equipes esperando nem ordens de guilda para seguir. Ele dá o primeiro passo e atravessa a barreira. O som do mundo exterior é cortado instantaneamente, substituído pelo silêncio opressivo. O chão sob seus pés é irregular, coberto por uma camada de poeira milenar. Jin-Woo caminha pelo corredor principal. As paredes de pedra bruta se fecham sobre ele, estreitando o caminho. Ele mantém o ritmo constante, ouvindo o eco de suas botas. O ar aqui é gelado e carrega um odor metálico denso que gruda na garganta. Ele para por um segundo, ajustando a postura. Seus olhos varrem a escuridão, detectando o movimento de sombras. Ele sente a vibração do sistema em sua visão periférica. A escuridão não é mais um obstáculo, é o cenário onde ele testará o limite de sua nova força. O silêncio é rompido por um estalo seco. À frente, o corredor se alarga em uma câmara cavernosa. Jin-Woo para. O som de metal contra osso ecoa pelas paredes de pedra, um ritmo frenético que se aproxima. Dezenas de olhos brilham na penumbra, fixos em sua posição. Ele não recua. Seus dedos se fecham em torno da empunhadura da arma. O primeiro monstro emerge das sombras, um vulto desproporcional que avança com garras arrastando pelo chão. Jin-Woo ajusta a base, os pés firmes no solo irregular. Ele sente a tensão nos tendões, o sistema enviando notificações de perigo. Mais criaturas surgem, cercando o perímetro, bloqueando qualquer rota de fuga. O som de respirações pesadas e o rosnar gutural preenchem o espaço. Ele respira fundo, sentindo o ar denso e carregado de magia. O primeiro impacto é iminente. Ele avança um passo, o corpo inclinado para frente. O monstro salta, as garras cortando o ar em um arco descendente. Jin-Woo mantém o olhar fixo, calculando a trajetória. O confronto começou. O monstro avança, as garras rasgando o espaço onde Jin-Woo estava um milissegundo antes. Ele inclina o tronco para o lado, sentindo o deslocamento de ar do golpe fatal passar a centímetros de seu rosto. O impacto das garras contra a parede de pedra faz lascas voarem. Jin-Woo não perde o ritmo. Ele gira sobre o calcanhar, a lâmina descrevendo um arco perfeito no ar. O metal encontra a articulação do monstro. A criatura tenta recuar, mas Jin-Woo avança, fechando a distância com um passo firme. Ele desfere um golpe preciso. O monstro solta um guincho agudo que morre na garganta enquanto seu corpo começa a brilhar. Partículas de luz azulada irrompem. A criatura se desintegra, perdendo a forma física, até restar apenas o brilho. Jin-Woo permanece imóvel por um instante. Ele limpa a lâmina com um movimento rápido. O triunfo é silencioso. Ele respira fundo, sentindo a energia. Uma notificação azul vibra no ar. Nível subiu. O som ecoa como um sino de metal dentro da mente de Jin-Woo. Imediatamente, uma onda de calor percorre sua espinha, irradiando para cada extremidade do corpo. Ele sente os tendões se contraírem, ganhando uma rigidez metálica.
Seus músculos, antes magros e tensos, expandem-se sob a pele, ganhando volume e densidade a cada segundo. A dor do esforço anterior é substituída por uma vibração constante, uma energia bruta que busca saída. Ele fecha os punhos, sentindo a pressão do ar entre os dedos. A estrutura óssea parece se realinhar, tornando cada movimento mais fluido e preciso. Ele dá um passo à frente, e o solo sob seus pés cede levemente, incapaz de suportar a nova força aplicada. Ele observa as próprias mãos, agora marcadas por veias saltadas e uma firmeza que nunca existiu antes. Ele não é mais o caçador que tremia diante da estátua. A transformação é completa e visível. Cada fibra de seu ser está agora calibrada para o combate. Ele testa a nova força, dobrando o braço, sentindo o poder contido que aguarda apenas um comando para ser liberado. Outros caçadores gritam instruções, apontando direções e tentando formar uma linha de defesa. Jin-Woo ignora os comandos. Ele caminha para fora da formação, isolando-se no centro da câmara. Quando o grupo hesita, ele avança sozinho. Uma horda de monstros surge do corredor rugindo. Jin-Woo não espera por cobertura. Ele corre em direção à massa de inimigos. O primeiro monstro tenta um golpe lateral, mas Jin-Woo desliza por baixo, cravando a adaga na base do pescoço da criatura. Sangue escuro espirra no chão. Ele gira, usando o corpo do monstro caído como apoio para saltar. No ar, ele desfere 3 golpes rápidos. 3 monstros colapsam antes de tocarem o solo. Ele não precisa de flanqueadores. Ele não precisa de curandeiros. Ele se move como uma sombra entre os monstros, desmantelando a horda com uma precisão mecânica. Ele para por um segundo, limpa a lâmina e observa os corpos empilhados ao seu redor. Os outros caçadores observam em silêncio. O portal Rank S pulsa com uma luz violeta instável. Jin-Woo atravessa a barreira. O ar do outro lado é denso, quase líquido, carregado de uma pressão que faz os ouvidos estalarem. A magia negra satura o ambiente, formando uma névoa rala que se agarra às paredes de rocha vulcânica. Cada passo de Jin-Woo exige esforço extra, como se ele caminhasse contra uma correnteza invisível. O chão sob suas botas range. Ele para no centro de um salão vasto. As paredes tremem. A densidade da magia negra aumenta. Ele sente a pele formigar com a eletricidade estática que emana das fissuras no teto. O perigo é uma presença física. Ele ajusta a postura, sentindo a resistência do ar. À frente, o túnel se alarga, revelando uma escuridão que devora a luz. Ele fecha a mão, sentindo a vibração. Ele respira fundo, forçando o ar denso, e continua a marcha. Jin-Woo para abruptamente. O chão da câmara, antes inerte, começa a ondular como um lago de piche. Ele levanta a mão direita, os dedos estendidos em direção ao solo. Uma vibração profunda percorre a pedra. A magia negra que saturava o ar é subitamente drenada para o centro, concentrando-se sob seus pés. Ele fecha o punho com força. Do chão, silhuetas escuras começam a emergir, desafiando a gravidade. Primeiro, surgem mãos enluvadas que se agarram à superfície, seguidos por elmos de metal escuro que refletem a pouca luz do ambiente. O som é um arrastar metálico, um coro de 1000 lâminas. As sombras se solidificam, ganhando volume e presença. Cavaleiros de armadura, cujos olhos brilham com o mesmo tom azul. Jin-Woo permanece imóvel no centro, cercado por sua própria guarda de elite. Onde antes havia apenas o vazio, agora existe um exército. Ele abre a mão, e os cavaleiros respondem com um passo uníssono. Ele não é mais um caçador solitário. Ele é o soberano. O silêncio é rompido por um rugido que faz as paredes da câmara vibrarem violentamente. Do fundo da escuridão, o chefe da masmorra se revela. Sua massa colossal ocupa quase todo o espaço disponível. E cada movimento seu desloca toneladas de rocha. O monstro abre a mandíbula, revelando presas irregulares, e solta um som gutural que ecoa como um trovão, espalhando poeira e detritos por todo o salão. O ar se torna insuportável, carregado pelo odor de enxofre. Jin-Woo, no entanto, não recua. Ele permanece parado no centro, com os pés firmemente plantados no solo, sem que um único músculo de seu rosto se contraia. Ele observa a criatura com um olhar gélido, desprovido de qualquer hesitação ou sinal de pânico. Enquanto o monstro se prepara para investir, Jin-Woo levanta lentamente o braço direito. O movimento é preciso, controlado e desprovido de pressa. Ele estende a mão segurando sua adaga e aponta a ponta da lâmina diretamente para o peito da besta. O metal da arma brilha sob a luz fraca da masmorra. Ele não profere palavras, apenas mantém a mira fixa no alvo gigante. O contraste entre a fúria desenfreada do monstro e a indiferença calculada define o momento. A criatura hesita por uma fração de segundo diante daquela postura imperturbável. Jin-Woo respira de forma rítmica, mantendo o foco total, enquanto a lâmina aponta o destino inevitável. Jin-Woo move a adaga em um arco seco. O sinal é dado. O exército de sombras explode em movimento, uma maré negra que atravessa o salão em um piscar de olhos. Os cavaleiros avançam com uma velocidade que desafia a visão, deixando rastros de fumaça escura no ar. O monstro colossal tenta recuar, mas as sombras já estão sobre ele.
Lâminas negras cortam a pele espessa da criatura com a precisão de um bisturi. O som de metal rasgando carne é abafado pelo rugido de dor do monstro, que se transforma rapidamente em um ganido agudo. Jin-Woo observa, imóvel, enquanto seus soldados de elite desmembram a ameaça. Um cavaleiro salta, cravando sua espada no ombro da besta, enquanto outros 3 perfuram suas pernas, forçando o gigante a cair de joelhos. O impacto faz o chão tremer, mas a criatura não consegue se levantar. As sombras se multiplicam, subindo pelo corpo do monstro como parasitas vorazes. Jin-Woo baixa a adaga. A dominância é absoluta. O monstro deixou de existir, e o exército de sombras aguarda o próximo comando. O eco da batalha morre lentamente, deixando apenas o som da respiração ritmada de Jin-Woo. Ele guarda a adaga, o metal frio deslizando de volta para a bainha com um clique seco. Ao seu redor, as sombras se dissipam em fumaça negra, retornando ao vazio de onde surgiram. Jin-Woo caminha pelo centro do salão, pisando sobre os fragmentos de luz que restaram do monstro. Ele para no centro exato da câmara, onde a pressão mágica é mais intensa. Lentamente, ele inclina a cabeça para trás, fixando o olhar no teto da caverna, a dezenas de metros de altura. A rocha bruta acima parece distante, quase inalcançável, lembrando-o das masmorras de Hank, e que ele costumava temer. Ele fecha os olhos por um breve instante, sentindo a vibração do sistema percorrer suas veias. O poder que agora pulsa em seu corpo é a prova definitiva de sua ascensão. Ele não é mais o caçador que tremia diante de uma estátua. Ele é o ápice. A hierarquia que antes o esmagava, tratando-o como o elo mais fraco, agora está sob seus pés. Ele abre os olhos, a íris brilhando com um tom azulado, e observa a vastidão da câmara. O silêncio não é mais uma ameaça, mas um reflexo de seu próprio domínio. Ele alcançou o topo, um lugar onde nenhum outro caçador jamais ousou pisar. O peso dessa conquista é palpável, transformando cada centímetro daquela caverna em um monumento à sua nova realidade. O portal se fecha atrás dele, expelindo-o de volta para a luz do dia. Do lado de fora, o som é ensurdecedor. Repórteres gritam, flashes de câmeras cortam o ar como relâmpagos, e a multidão clama por seu nome. Jin-Woo caminha entre eles, mas seus passos são mecânicos, desprovidos de qualquer reação ao fervor humano. Para ele, o barulho das vozes é apenas uma frequência distante, um ruído estático que não consegue penetrar sua barreira de foco. Ele mantém o olhar fixo no vazio, onde apenas ele pode ver a interface azul flutuando. Uma nova notificação surge, brilhando com urgência. Missão concluída, recompensa pendente. Ele ignora os microfones estendidos em sua direção e as mãos que tentam tocá-lo. Um homem tenta bloquear seu caminho, estendendo a mão para um aperto, mas Jin-Woo desvia o corpo com uma precisão fria, sem sequer desviar os olhos da tela do sistema. A humanidade ao seu redor parece uma massa indistinta, um cenário irrelevante diante da progressão que o aguarda. Ele para por um segundo, ajusta a luva e toca o ar, confirmando a próxima alocação de pontos de força. O contraste é absoluto. Ele deixa a multidão para trás, seus passos ecoando no asfalto vazio. O ruído da cidade diminui até se tornar um sussurro inaudível. À frente, uma distorção no ar começa a girar. Um portal de energia instável que pulsa com uma luz violeta. Jin-Woo não hesita. Ele ajusta o passo, caminhando diretamente para o centro da fenda dimensional. Diante dele, a interface do sistema pisca, exibindo uma nova contagem de experiência. O nível sobe. O som metálico da notificação ressoa em sua mente, um lembrete constante de que não há descanso. Ele atravessa o brilho do portal. O horizonte se expande, revelando uma nova masmorra. A jornada não termina. O nível continua subindo. Ele avança,